Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando mais um DS Entrevista. Meu nome é Matheus Cruz. Hoje estamos aqui com a presença da doutora Silmara Feitosa. Tudo bem, Silmara? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado Matheus. por ter aceitado o nosso convite. Convidar você também, amigo internauta, a participar desta live, mandando suas perguntas por aqui mesmo, pelo Facebook, ou até mesmo pelo nosso WhatsApp, que é o 11 4745 6900. Silmara, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Pode dar aí, por favor, a sua saudação inicial? Eu que agradeço, Matheus, muito obrigada. Boa tarde a todos e espero contribuir com algumas questões aí que eu sei que tem muita gente em dúvida, até porque tivemos uma reforma da Previdência e o que eu puder ajudar estarei à disposição. Sim, com certeza. A Silmara é presidente da comissão da OAB Suzano, ela é especialista em direito previdenciário, da mentoria também para advogados, além de um grande currículo que tem Silmara. Né? Obrigada. Silmara, acho que é legal a gente começar explicando sobre a OAB Suzano, né? O que é a OAB Suzano, quais atendimentos ela realiza? A OAB de Suzano, junto com a Comissão de Direito Previdenciário, ela atua esclarecendo sobre os direitos da população. Infelizmente, o convênio da OAB com a Defensoria Pública não pode entrar essas questões, não entra essas questões previdenciárias. Para isso, orientamos as pessoas a contratarem um advogado da área mesmo. Certo. Silmara, e durante a pandemia, né, muitas categorias, muitos setores passaram por mudanças, né? Como é que vocês estão atuando nesse período? Com muito estudo, muita pesquisa e muita paciência, porque realmente mudou quase tudo, né, em quase todas as áreas. Coisa, né? O trabalho segue remoto, como é que está sendo? Sim, eu pelo menos estou trabalhando 50% remoto e 50% presencial, porque tem algumas situações que ainda precisa estar indo ao escritório. Ele chegou a ficar 100% online ou não? No começo da pandemia, sim. Ah, sim, isso acabou impactando bastante ali naquele começo, né? Sim. Uhum. E durante esse período, os atendimentos aumentou, diminuiu? Olha, no começo diminuiu bastante, mas agora estamos trabalhando muito, muita procura, muitas dúvidas, né? Muitas pessoas querendo pedir o benefício, precisando do benefício, precisando entrar com uma ação judicial. Certo. Qual que é o tipo de dúvida mais comum que você costuma receber, assim, aquela que sempre aparece? Geralmente estão relacionados aos benefícios por incapacidade, né, temporária ou permanente, que é o conhecido auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Certo, perfeito. Já entrando agora em falar em direito previdenciário, né, que você é especialista, o que é o direito previdenciário? Primeiro, só para... Pode tirar a máscara caso você quiser. Um pouquinho melhor para falar. O direito previdenciário, que é a minha paixão, visa o quê? Os benefícios do INSS. Então, tudo que é relacionado ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, pensão por morte, temos vários, né, benefícios, mas o que geralmente as pessoas querem saber são esses benefícios por incapacidade e hoje nós chamamos de aposentadoria programada, né, que é a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Ela é também o atendimento mais comum que vocês realizam? Como é que funciona isso? Sim, todos os dias temos bastante dúvidas relacionadas a esses tipos de benefício e pensão por morte também. E você falou também sobre essa mudança que teve, né? Entre essas mudanças, piorou muito para vocês, enquanto servidores, né, que prestam atendimento? Como é que foi essa mudança? Acho que no começo foi aquele choque, né? Após esse período de susto, que acho que foi geral, agora estamos nos acostumando a esse novo método, agora está bem mais tranquilo. Em relação ao tempo de contribuição, acho que tem essa dúvida também, né? Quanto tempo de contribuição de INSS é preciso para se aposentar com essa nova com a alteração, né? Hoje, com a reforma da Previdência, como que está? Tanto o homem quanto a mulher, isso no caso do homem que já estava contribuindo com o INSS antes da reforma, porque a reforma ela veio, né, em novembro de 2019, no dia 12. Então, até a reforma, o homem que estava contribuindo e a mulher, né, no caso, independentemente se estava ou não no sistema antes da reforma, precisa comprovar 15 anos de tempo de contribuição. A idade do homem não alterou, 65 anos. O que alterou foi a idade da mulher.
que antes da reforma precisava ter 60 anos e agora com a reforma precisa ter 62 anos de idade. E tem a questão também da transição, né? Porque acho que tem mais dúvida ainda, né? Como é que funcionou essa transição? A transição, porque como veio a reforma, para não afetar tanto, né, quem já estava no sistema, ou até mesmo quem vai ingressar agora, para não afetar tanto, gerou-se a regra de transição. Então, quem já estava no sistema previdenciário, no caso da mulher, que tinha os requisitos antes da reforma para se aposentar, ela pode se aposentar porque ela tem o direito adquirido. Após a reforma, entra nessa regra de transição. Hoje, a mulher precisa ter 61 anos de idade para aposentar. E vai aumentando a cada ano 6 meses. Até chegar em 2023, em que a mulher precisará de ter 62 anos de idade. Entendi. Esse tipo de dúvida você também responde bastante nas suas redes sociais, né? Sim. A gente percebe lá o que você vem feito, inclusive fica uma dica aí para quem estiver assistindo, no seu Facebook, no seu Instagram também, né? Qual que é o seu Instagram? O Instagram está como doutora Silmara Feitosa. Como é que foi para você passar essas dicas agora dessa plataforma? Bom, passado também esse momento de adaptação, hoje está bem mais tranquilo, né? Eu procuro dar dicas rápidas, bem objetivas, para as pessoas entenderem mesmo, né? Sobre os seus direitos. Sim, sim. Até porque é uma nova linguagem, né? Você precisa Sim. ter essa comunicação, né? E está sendo bem recebido, tanto pelas pessoas quanto pelos seus amigos advogados? Sim, as pessoas estão gostando, recebo bastante elogios e dúvidas também. Tá certo. Outra dúvida também muito comum é em relação ao falecimento, né? Tem um matrimônio, um casamento e uma das partes falece, no caso o marido, né? Então tem a dúvida, né? O meu marido faleceu, tem direito à pensão? Depende. O que tem que observar quando há o óbito, né? Se esse falecido, se esse segurado, ele tinha contribuído com o INSS, porque tem uma contribuição mínima exigida de 18 contribuições. Além disso, tem que comprovar também pelo menos 2 anos de casamento ou união estável. E tem também um outro requisito, que eu vou tentar aqui simplificar, que é a qualidade de segurado. Quando esse falecido, ele faleceu, ele veio a óbito, ele tinha que ter vínculo com o INSS, ou por meio de contribuição, ou própria, ou pela CLT, mas ele tinha que contribuir, né, por carteira de trabalho. E se ele não estivesse contribuindo, pelo menos teria que ter contribuições recentes. A regra geral fala que, geralmente, em 12 meses perde-se essa qualidade de segurado. Então, tem que ter contribuições recentes, ou inferiores a 12 meses, inferiores a 1 ano. Como comprova isso? Qual a forma de comprovar essa contribuição, o tempo? Ou por carteira de trabalho, ou muitas pessoas optam, né, porque não são registradas ou não trabalham sob registros, pagar aquele carnê do INSS, aquela guia do INSS também é uma opção. Tá certo. Outra dúvida também muito comum em relação a isso é: sou aposentado por invalidez, posso perder a aposentadoria? Depende. Porque assim, o aposentado por invalidez, muitas vezes ele acha que ele nunca vai perder o benefício, né? Só que a própria lei dá esse direito ao INSS de reavaliar esses aposentados. Então, a qualquer momento o aposentado, ele pode ser convocado para uma perícia médica. Então, o que nós sugerimos, né? Continue, claro, o tratamento médico, porque tem que fazer o tratamento médico, tem que guardar esses laudos, o prontuário médico, essas receitas, esses exames, porque um dia pode precisar. A aposentadoria por invalidez, o segurado ele só estará isento dessa perícia se ele tiver 55 anos de idade e também se ele comprovar que ele está 55 anos ou mais e se ele comprovar que ele tem 15 anos já aposentado. E nesse período também pode somar o tempo que ele ficou afastado por auxílio-doença. Aí ele não será chamado para uma perícia médica. Uma outra situação também que ele não vai ser chamado, independentemente do tempo que ele ficou no benefício, é se ele tiver mais de 60 anos de idade. Aí fica isento dessa convocação, desde que não tenha suspeita de fraude, né? Porque tendo suspeita de fraude vai ser convocado a qualquer momento. E tem uma outra situação também, que não é convocado para perícia.
quando a pessoa, o segurado, né, o aposentado, ele é portador do HIV. Também fica isento da perícia médica. Ah, sim, entendi. É justamente sobre isso que eu queria falar, porque muito se fala, né, sobre perícia, todo esse processo, mas também se fala sobre a burocratização de todo esse processo, né, de ser difícil, entre esse período, né, depende da forma que for, da aposentadoria, né. É muito difícil, leva muito tempo mesmo, tem alguns que levam mais tempo, outros menos. Porque assim, tudo muito depende de cada caso, né? Uma média, isso quando o processo é rápido, uns 2 anos. Caramba. Mas depende muito também do caso, até mesmo do juiz que vai avaliar, do fórum, né? Se é juizado, se é vara federal, se é estadual, depende muito. Certo. Ações acidentárias, só para você ter uma ideia, para completar aqui, demora até 10 anos uma ação acidentária. Caramba. Quando é decorrente de acidente do trabalho. Entre os que você já atendeu, você lembra assim qual foi que durou mais tempo? Eu tenho um que vai sair agora, o pagamento, de quando eu comecei a advocacia, lá em 2003. Caramba, então tem tempo. Tem alguns já. casos bem demorados. Mas isso é porque, até para as pessoas entenderem também, né? É porque tem todo aquele regramento, né? A pessoa tem que analisar cuidadosamente, né? Tem uma explicação para isso, né? Um pouco também é a burocracia, é tudo muito burocrático, né? O nosso judiciário, até por conta da demanda, tem sido cada vez mais moroso. Mas tem algumas situações, né, em que nós conseguimos uma liminar e que é mais rápido também. Mas tem que ver caso a caso. E você comentou comigo no começo, né, sobre a digitalização, né? Isso tem contribuído também para que as coisas comecem a andar mais rápido? Eu acho que facilitou muito. Porque o advogado, antigamente, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir até o fórum, às vezes era um fórum longe, tem a despesa, né, o tempo. Então, isso facilitou. Em algumas situações, melhorou muito o trabalho do advogado. O que a meu ver, dificultou? Quando é uma audiência, por exemplo, de instrução, que tem que ouvir testemunhas. Né? Muitas vezes isso dificulta essa prova, né? Mas para uma audiência de conciliação, melhorou bastante. Entendi. Tá bem, eu vou só dar uma olhada aqui no nosso chat aqui da live, tem bastante comentando aqui. A Maria Xavier dando boa tarde, a Sol Pereira também. A Maria Xavier comentou, muito competente, parabéns, Silmara. E voltando aqui às dúvidas, gente, inclusive vocês podem também mandar perguntas, tanto por aqui quanto pelo nosso WhatsApp, fiquem à vontade para participar. Outra dúvida também muito comum, que sou dona de casa, posso contribuir com o INSS? Pode sim, inclusive a dona de casa, desde que ela comprove, né, a renda familiar de até 2 salários mínimos, porque tem que fazer um cadastro no CAD único, ela pode contribuir com 5% somente do salário mínimo. Né, que vai dar, o salário mínimo é 1.100, vai dar R$55 por mês. Né? Então, é uma contribuição bem menor e vai dar direito aí a uma aposentadoria por idade, né? Dá direito ao auxílio-doença, alguns benefícios do INSS, que hoje nós chamamos, inclusive, de benefício por incapacidade temporária. Certo. Então, fica o recado aí, você dona de casa que tem interesse, né? Esse tipo de pedido ainda ocorre bastante? Como é que é em relação a isso? Sim, no caso da dona de casa, você se refere, né? É porque, assim, nós temos aquela imagem da dona de casa que não trabalha. Na verdade, ela trabalha dentro de casa, né? Ela só não tem, às vezes, a contrapartida de uma remuneração, de um salário, mas ela trabalha. O reconhecimento. O reconhecimento. Mas, então, por conta disso, ela também não pode ficar desamparada. Né? Só que o sistema do INSS, ele é contributivo. Só dá direito a quem contribui. Então, para ter direito a qualquer benefício do INSS, tem que contribuir. Certo. Agora, você falou um pouco sobre a alteração, né, da lei. E as pessoas ainda que não estão totalmente ligadas a essa mudança também se perguntam, né? Posso ainda me aposentar com base na lei antiga? Pode, desde que tenha já o direito adquirido. O que é esse direito adquirido? Antes da reforma, lá do dia 12 de novembro de 2019, a pessoa já preenchia todos os requisitos para aposentar. Por exemplo, antes nós tínhamos a chamada aposentadoria por tempo de contribuição, em que a mulher precisava comprovar 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35, independentemente da idade. Então, não tinha esse requisito da idade. Então, pode se aposentar com a lei antiga se já
cumpria todos esses requisitos antes da reforma. Certo. Agora voltando rapidinho sobre a reforma, né? Mudou muita coisa, como você explicou, né? De modo geral, dá para falar se essa reforma foi positiva ou negativa? De um modo geral, eu acho que ela foi bem negativa, né? Na questão de direitos, porque aumentou o tempo trabalhado, diminuiu o valor. Por exemplo, nós falamos sobre o benefício de incapacidade permanente, que é o auxílio, a aposentadoria por invalidez, desculpa. Antes era 100%, hoje ela já começa com 60% sobre o salário de benefício, sobre as contribuições do segurado. Então diminuiu muito o valor. Por outro lado, aumentou a idade da mulher. A meu ver, ela foi bem prejudicial, sim, nessa questão dos direitos sociais. Direitos trabalhistas, né, também inclui? Então, tivemos também a reforma, né, trabalhista, antes da reforma previdenciária, inclusive. Que foi tudo bem seguido, né? Sim. Certo. Voltando às dúvidas, né? Você, mais uma vez, pode deixar suas dúvidas também no nosso chat. Mas voltando aqui nas nossas dúvidas que já recebemos, recebo pensão por morte. Perco o direito ao benefício se eu me casar novamente? Essa é uma questão muito, muito, muito comum. Isso é por causa das viúvas, né? Isso. Recebo no escritório, na comissão de direito previdenciário e até nas escolas, quando nós palestrávamos, né, nas escolas. E não perde se a pessoa casar, se ela vier a morar junto com uma pessoa, viver em uma união estável, não perde o direito da pensão por morte. Então continua ainda. Continua recebendo. Também tem muito atendimento relacionado a isso? Tem, porque as pessoas têm essa dúvida, né? Porque na verdade virou um mito. Eu vou casar novamente, eu vou perder o direito ao meu benefício de pensão por morte. Quando na verdade não perde. Né? A lei não fala nada sobre isso, que perde esse direito, nem mesmo na reforma da Previdência. Então mantém sim. Entendi, certo. Essa daqui eu acho que consigo imaginar a sua resposta, porque eu acho que é um pouco bem complexo, aliás, muito complexo. Sou doente, posso receber auxílio-doença? Bom, as pessoas às vezes confundem um pouco, porque estar doente é uma coisa, estar incapacitado para o trabalho é outra. Às vezes eu posso estar doente, né? Por exemplo, com um resfriado, mas eu não estou incapacitada para o trabalho. Eu posso ir ao meu escritório, eu posso trabalhar. Então, o que tem que provar para ter direito? A incapacidade. Essa incapacidade para o trabalho tem que ser provada por meio da parte médica. Laudos, exames, receitas médicas, prontuário médico. E quem que vai determinar se está ou não incapacitado? A princípio, é o perito do INSS. Certo. Silmara, já estamos chegando no final da entrevista, porque aqui a intenção é ser bem rápido mesmo, né, para poder passar aquele lance, né, de dúvidas. Eu vou chegar aqui na última pergunta. Recebi auxílio doença e quando me aposentei por invalidez, o valor do meu benefício diminuiu. Isso será correto? Então, essa é uma questão que está sendo bem discutida, inclusive, né, entre os operadores do direito, entre nós advogados. Por quê? Porque nós entendemos que essa reforma, ela é inconstitucional nesse sentido. Porque hoje, quem recebe auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, ela recebe 91% das suas contribuições. Já o aposentado por invalidez, que é aquele que recebe o benefício pela incapacidade permanente, ele começa recebendo somente 60%. Então, não é justo. O aposentado ganha menos do que quem está afastado temporariamente. Então, essa é uma discussão, mas hoje, infelizmente, está correta, é o que está na lei. Né? O auxílio-doença ganha mais do que quem está aposentado por invalidez. Por isso que muitas vezes falam, né? Os próprios segurados comentam, então compensa eu ficar recebendo auxílio-doença do que me aposentar. E realmente essa é uma verdade. Acaba compensando mesmo, né? Certo. Mais um comentário aqui da Sol Pereira. Parabéns pelas informações, de suma importância. E aí, Silmara, estamos chegando já ao final. A gente gostaria que você deixasse aí sua mensagem final e também suas redes sociais, né? Para caso as pessoas tenham mais dúvidas e onde podem encontrar as informações. Bom, foi muito rápido realmente. Agradeço a atenção de vocês. A Sol, uma graça, é uma grande amiga. A Xavier, né, que você comentou também, é a minha vice na comissão. A página da comissão pode encontrar como Comissão de Direito Previdenciário da OAB Suzano.
E a rede social, que às vezes eu posto algum vídeo educativo, tá como no Instagram, doutora Silmara Feitosa. E no Facebook, Silmara Feitosa. Certo. Acompanhe por lá, porque eu acompanho também, muitos vídeos interessantes. Inclusive, parabéns pelos vídeos. Obrigada. E é isso aí, chegamos ao final de mais um DS Entrevista. Continue acompanhando nossas redes sociais e até a próxima.